la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Porque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopia sirve para eso, para caminar. Tudo bom, galera? Aqui quem tá falando é o Gabriel Divan. E o Carapanã. Se você tá ouvindo isso, você provavelmente já sabe que a gente inaugurou nos últimos dias uma nova série do Vira Casacas chamada Conversas da Quarentena. A gente vai trazer episódios mais de uma vez por semana, provavelmente 2, talvez 3, com convidados que têm alguma coisa a dizer sobre a situação política, epidemiológica, de saúde, enfim, no Brasil e no mundo. A nossa ideia também é trazer e falar com essas pessoas sobre como elas estão enfrentando esse momento, sobre o que na rotina delas está mudando, sobre técnicas, estratégias ou mesmo dicas para que a gente consiga não enlouquecer todos. E, Carapanã, a gente precisa lidar com uma questão que a gente está em bastante déficit, que é a solidariedade. Sim, a gente, dizendo aqui, a gente vai falar isso muitas vezes durante os programas e a gente vai repetir isso toda vez no começo, é que é o seguinte, tem gente que pode se isolar em casa, que tem condições de fazer isso por algum período, e tem gente que não pode. E essa pessoa que não pode, ela pode ser um parente, ela pode ser um amigo, ela pode ser um funcionário, ela pode ser um vizinho. Então a questão agora, eu acho que o mais essencial para se lembrar é que para que a gente possa passar esse tempo difícil, a gente tem que se ajudar. A gente tem que ajudar o outro da maneira como for possível, pode ser com dinheiro, pode ser com comida, pode ser com serviço, pode ser com qualquer tipo de coisa que tiver ao seu alcance. Se cuidem, e cuidem dos seus, e cuidem de quem precisa. E justamente, né, é importante nesse momento a gente fazer também o máximo possível para espalhar informação boa, informação coerente, informação útil, e a gente tem que acreditar nas autoridades, nas pessoas que têm especialidade epidemiológica ou médica, nas pessoas que estão realmente trabalhando, né, ao contrário de muitos, para que essa situação horrível passe logo. Então, o nosso trabalho aqui é minimamente ajudar a galera a se manter informado e a se manter são, ou não, né? Porque deixar o pessoal pistola não é a nossa especialidade, mas é a especialidade das pessoas que são geralmente o nosso assunto. Pois é. Então é isso, e vamos ao nosso episódio do dia. Não sem antes dizer para você considerar apoiar o Vira Casacas, www.apoia.se/viracasacas. A gente vai voltar a fazer piada de quase tudo logo em breve. Estamos gravando aqui diretamente do Boletim do Fim do Mundo. Obrigado, Bruno Torturra, esse nome era muito sugestivo. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Vira Casacas Podcast. Eu sou o Carapanã e estou aqui com ele, meu bruxo, que vai lá pra Santa Catarina pegar um corpinho pra cima, Grêmio. Gabriel Divan. Peraí, cara, não tem como fazer piada numa hora dessa. Eu me sinto mal por estar cara, eu tenho que fazer piada, porra, porque senão a gente vai gravar, né? Não dá pra. Tem que fazer piada, não tem jeito. Como é que vai fazer? Vai falar sem fazer piada? Não tem como. Desculpem, então. Não é uma piada com alguma coisa grave, é uma piada com o melhor áudio simplesmente já feito. E a coisa que, enfim, a perfeição ela tem que ser elogiada. E hoje nós temos um convidado super especial e que já esteve aqui antes, como tem sido mais ou menos uma tradição esse ano no Vira Casacas. Por favor, introduza o nosso convidado, Gabriel Divan. Estamos aqui com um dos homens mais polêmicos desse hemisfério, né? Estamos aqui com uma sumidade nacional e internacional, um dos melhores caráteres desse meio, né? Tanto no pessoal como no profissional. O príncipe da notícia brasileira, enfim, faltam epítetos para esse homem, e ele vai falar com a gente aqui sobre um monte de coisa e sobre a Itália Bela também. Senhoras e senhores, Leandro Demore.
Cara, Aê! ser um dos melhores caráteres da imprensa brasileira não é mérito pra ninguém, né? A concorrência tá fodida. A concorrência é muito baixa, cara. Porra, essa aí tá fácil, cara. Agora, eu gostei do príncipe da notícia. Eu me senti o Rony Von agora, gravando disco psicodélico nos anos 70, assim. Mas que loucura. Estamos aqui, né, numa das nossas edições desse momento especial, Vira Casacas em quarentena. Você provavelmente também, né? A menos que você esteja na rua, né? Você que está nos ouvindo. Se você é um daqueles que está na rua fazendo gargarejo com que boa e gotas de limão, e achando que tudo isso é uma mentira ou coisa parecida, né? Você está aí no conforto do seu lar ou em algum lugar escutando isso, então a gente se solidariza com você e você, de certa maneira, conosco. Essa nossa série, então, vai trabalhar assuntos relativos ao coronavírus, à Covid-19, a tudo que está acontecendo ou tudo que não está acontecendo, se você for falar de certos governantes pátrios. Mas, enfim, antes de tudo isso, né, vale a pena a gente convidar o nosso participante hoje aí para que ele diga algumas palavras se apresentando. É mais um caso daqueles que eu acho difícil que alguém não saiba de quem é que estamos falando, com quem estamos conversando, de quem se trata, mas por uma questão de humildade, Leandro Demore, qual o seu pastel? Cara, eu sou, como venho dizendo nos últimos tempos, jornalista amador e surfista profissional, né? Que esse é o grande meta da minha vida pelos próximos anos. E editor executivo do The Intercept Brasil e trabalhando de casa também, desde a quinta-feira da semana passada, porque a gente já viu que o negócio ia ser feio e eu acho que vai ser mais feio do que a maioria das pessoas estão imaginando. Maravilha. A gente vai largar então perguntando para o Demore justamente sobre uma coisa que ele tem como falar com uma certa propriedade. A gente viu o pico inicial dessa epidemia surgir na China, mas rapidamente se espalhou para todo mundo e hoje nós temos um foco de tanto mortalidade quanto de contágio muito maior na Europa do que qualquer outro lugar e sumamente, né, em 2 países, principalmente Espanha e Itália, sendo que na Itália a situação é completamente calamitosa. O Leandro, que viveu por muito tempo lá, tem inclusive um know-how para falar para a gente a respeito de população, infraestrutura para esse tipo de coisa e também, certamente, né, algumas informações quentinhas aí. Leandro, a situação da Itália agora, nós estamos vendo alguma coisa no sentido de estabilidade? Nós estamos vendo um aumento ainda mais calamitoso? Nós estamos vendo alguma luz no fim do túnel? Cara, até ontem era cedo para saber. Eu fiz questão de abrir aqui o meu WhatsApp. Eu vou ler, grosso modo, aqui a minha conversa com um colega jornalista italiano, um grande amigo meu chamado Francesco Giurato. Ele, enfim, um cara super inteligente, super ponderado também. É um calabrês que mora em Roma, né? E a primeira coisa que ele lamentou na segunda-feira é que o Bolsonaro deu o exame negativo e o Stringer Bell da série The Wire, para quem assistiu, o ator, deu exame positivo, né? A gente ficou muito chateado com isso, porque o Stringer Bell é um grande personagem da série, né? É uma pessoa que não pode morrer, né, gente? Ao contrário de outras pessoas que eventualmente a gente não vai lamentar tanto assim, né? Aí ele até respondeu, life is a bitch. Aí eu falei, e aí como é que tá o negócio, né, Francesco? Vocês estão indo no supermercado? Como é que tá rolando? Ele falou, cara, supermercado, alguma coisa está aberta, assim. Aí ele falou, tem algumas pessoas que podem ir para o trabalho, mas o resto, quem pode, é coworking. Essa minha tosse não é coronavírus, tá, gente? Eu tô com alergia. E aí, em Roma, ele falou que o pessoal tá muito numa onda, assim, de espera pela contagem de infectados e mortos para saber se o lockdown das cidades funcionou, né? Porque eles instituíram o fechamento das cidades aos poucos, umas cidades fecharam antes, outras depois, mas assim, grosso modo, isso aí foi mais ou menos no dia 11, né? A gente está no dia 18, então a gente está na primeira semana de cidades em quarentena. Então, segundo ele, só dá para começar a observar a partir de agora se esse negócio adiantou para estancar, né? E aí eu falei, cara, mas será que vai funcionar o lockdown e tal? Ele falou, a gente ainda vai ver, mas já dá para entender que é a única coisa que funciona nesse momento. E aí ele deu um panorama mais ou menos dos hospitais, que é a grande questão, né? Aí ele falou para mim o seguinte, cadê? Hospitais da Lombardia no limite, né? Lombardia, para quem não se situa na Itália, é a região de Milão, regiões mais ricas da Itália. Hospitais de Bérgamo completamente
lotados, os caras fecharam o quarteirão do hospital das cidades do Vêneto, de várias cidades do Vêneto, ou seja, amigo, se você sofrer um acidente de carro, se você pegar dengue, se você cortar um dedo, se você se queimar cozinhando, esquece, você não tem hospital em várias cidades do norte da Itália, que são cidades riquíssimas, com hospitais de primeiro nível, saúde pública muito melhor do que a nossa brasileira, isso eu posso garantir para vocês. E aí o problema é o seguinte, o que acontece? Quando teve anunciado a quarentena das cidades, muita gente foi para casa, como era de se esperar. Só que o problema é que a casa de muitas pessoas que moram no norte da Itália fica em Palermo, fica em Lecce, fica em Bari, fica no sul da Itália, porque são o pessoal do sul, mais ou menos como um movimento de pessoas do Brasil todo que moram em São Paulo por causa de trabalho. As pessoas do sul da Itália migram muito para o norte por causa de trabalho, porque o sul é muito empobrecido. E aí o que me disse o Francesco? Procura no Google postos de terapia intensiva no sul. E aí você vai facilmente ver por que a gente deu, entre aspas, sorte disso ter começado em Bérgamo, que é uma cidade do norte que é muito rica. Ele falou que o grande medo agora a Itália está com quase 3 mil mortos, tá? E termino. O grande medo dele agora é que as pessoas que foram para casa no sul levaram a doença e estão esperando entre 10 e 15 mil mortos no sul da Itália se o negócio se espalhar como se espalhou no norte. Então, meus amigos, a coisa tá pretíssima ainda por lá. Eu queria... não. Itália deu 2.978, segundo a última contagem. 35.713 infectados. Antes de falar alguma coisa, eu queria, antes aí, mandar um recado aí pro ouvinte que não pôde parar de trabalhar, que tem que dirigir seu Uber, que tem que correr para a empresa, que tem que dar conta do corre para poder botar comida na mesa. Cara, se cuida na medida do possível e a gente vai ter que começar, eu acho, nacionalmente a poder, enfim, cuidar de quem tá próximo, né? De quem pode e ter que resolver isso aí. Então você que pode ficar, que tem um salário, que tem uma coisa, que tem um irmão, que tem um parente que tá na dificuldade, cara, corra, pense nele. Pode ser aquele parente lá com quem você não se dá muito bem, alguma coisa que tem, um amigo, um vizinho, cara, sejam solidários. Isso vai ser muito importante aí para as próximas semanas. Agora, outra coisa que eu queria dizer é que a gente teve um pouco de notícia, né, Divan, quando a gente estava gravando o episódio da semana passada com a Letícia Dacker, que tem familiares na Itália, e, enfim, ou seja, já tinha toda essa coisa de que estava espalhando ali. E eu peguei, depois que o negócio começou a escalar muito rápido, porque depois que eu vi que a situação lá estava complicada e eu comecei a ler a respeito, peguei um artigo que deu meio que uma resumida no que foi o espalhamento da pandemia lá. Então é muito interessante porque eles já tinham casos registrados de coronavírus, lá do novo coronavírus, do Covid-19, desde o final de janeiro. E a maioria eram pessoas que tinham vindo da China. Essa era uma época que as pessoas já sabiam que o vírus era transmissível por pacientes assintomáticos. Mas ninguém na Europa, eu acho que todo mundo achou assim, que eles poderiam controlar simplesmente isolando esses pacientes. E aí tem um problema. Não era simplesmente pessoas que vieram de áreas infectadas, eram pessoas que vieram de áreas infectadas e apresentavam sintomas. Então, essa estratégia foi complicada e eles foram perceber que a coisa estava muito difícil logo quando apareceu um dos primeiros casos graves, que não tinha tido nenhum contato direto em vários níveis com ninguém que tinha voltado da China. E isso gerou uma reação que também foi muito demorada, porque isso aí você já tinha ideia de que existia isso no começo de fevereiro. Você já tinha ideia. Lá, acho que eles tiveram uma... Aí ficava naquela coisa, cancela o carnaval, não cancela, o que a gente vai fazer, fica indo... E essa era uma hora que as pessoas iam na imprensa, eu não sei se você vai concordar comigo, Demore, mas eu li vários artigos de opinião, abre aspas, fecha aspas, sobre isso, dizia assim, olha, o governo chinês está tomando essas medidas porque ele é um governo autoritário, porque não sei o quê, e não porque os chineses têm um problema de clima e densidade demográfica que favorece esse tipo de pandemia zoonótica, né, que vai de animais para seres humanos.
E já tinha lidado com isso há muito tempo. Gente, assim, Covid a gente tá meio desesperado, mas se MERS ou SARS tivessem se espalhado, era um negócio muito pior. Então aquele entorno asiático, os caras já têm um know-how para fazer isso, porque os caras simplesmente dependem disso, entendeu? Então eles têm protocolos que já tinham sido criados para lidar com isso há muito tempo atrás. E aí o que acontece? A Europa não via nada parecido aí há um século, né? Desde a chamada gripe espanhola, e todo mundo teve uma espécie de uma crise de de ultra confiança, né? Os italianos, eu acho que eles ali começou mais cedo. Eu acho que eles têm um problema demográfico que coloca isso de fato como, ou seja, você tem uma mortalidade alta por causa da demografia, é um dos países que tem mais idosos na Europa, mas também por causa de certas condições, né, de convivência social, ou seja, é um dos países onde as pessoas socializam muito intergeracionalmente. E uma outra coisa que é interessante é que, assim, até semana passada, a Inglaterra estava achando que ia resolver o problema com todo mundo ficando infectado. Ou seja, a ideia deles era não conter nada. E aí, assim, é engraçado porque os caras começam essa coisa, porque a vida não pode parar, porque a economia vai dar um crash, porque não sei o quê. Caras, é uma coisa simples, assim. Os modelos matemáticos, eles mostram que se ninguém fizer nada, você vai ter uma calamidade absurda. Porque o negócio espalha muito e tudo bem, não é muita letalidade. Mas se você tem um vírus que tem uma letalidade mais ou menos alta, né? Não é igual uma do ebola, mas se espalha muito mais do que um ebola, isso é complicado. Então, assim, eu acho que a gente viu um tipo foi um problema muito complicado, e aí eu acho que você poderia falar mais sobre a Itália, mas eu vou colocar, então, só uma última coisa na mesa, assim, porque a gente está vivendo uma coisa complicada aqui, mas eu não quero nem ver o que vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinha casos confirmados e óbitos muito antes da gente. E simplesmente, enquanto isso estava acontecendo, toda a mídia conservadora e o presidente estavam indo à televisão dizer que tudo era uma estratégia de pânico, que tinha a ver com as eleições, que tinha não sei o quê. E aí é uma coisa meio louca, que eu vou dar um dado aqui pro ouvinte, talvez não saiba. Tem um cara da Fox News, que é um cara que eu odeio. Talvez uma das pessoas que eu mais odeio no jornalismo internacional. Eu sei que tem quem respeite, que é o Tucker Carlson. Ele pode ter alguma coerência, mas é um dos caras que eu mais odeio, é um dos caras que eu acho mais escroto. Mas nisso aí, como talvez em outras vezes, né, porque um relógio quebrado parado acerta 2 vezes por dia, ele estava certo. Esse cara foi, durante o CPAC, que é o evento conservador, durante as coisas, esse cara ficou buzinando no ouvido do Donald Trump, falando, cara, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Você é o presidente, você não pode ignorar isso. Então, assim, se vocês pegarem as declarações do Donald Trump nesse tempo, era assim, as pessoas estão indo trabalhar, e aí a doença some, qualquer hora isso vai sumir como magia, e tal. Enquanto você lia esse monte de op-eds de opinião, dizendo assim, tudo isso é histeria, não interessa, a China fez uma coisa que é errada, a gente não pode fazer a mesma coisa, a democracia liberal não pode agir assim. E agora, estamos aí na tampa da beirada. Cara, a grande questão agora é os governantes vão ter que escolher, porque assim, de grosso modo, o que a Inglaterra está fazendo tem um fundo lógico, eu vou explicar isso muito bem, assim, por tudo que eu já ouvi, com todas as pessoas que eu já falei, podcast que eu ouvi anteontem, só com médicos explicando, assim, cientificamente o avanço da doença e tal. Eventualmente, toda a população de alguma região vai pegar esse negócio, como pega, sabe? Enfim, como você já pode ter pego H1N1, mas você não sabe, porque você tratou como uma gripe normal, e seu organismo lidou bem, absorveu e tal, e vai embora, tudo bem. A diferença é a velocidade com que todo mundo vai pegar e a taxa de mortalidade. O que fazem governos que são mais lenientes com a questão de, por exemplo, não querer fechar cidades agora, eles estão optando por assassinato, puro e simples, não tem outra maneira de encarar isso. Você sabe que quanto mais rápido o maior número de pessoas possíveis pegar, mais gente vai morrer, não necessariamente por causa da letalidade do vírus ou não, mas pelo colapso do sistema de saúde do país. Isso foi detectado claramente no norte da Itália. Os hospitais não deram conta. E repito, os hospitais de Bérgamo,
os hospitais de Lodi, os hospitais de Veneza, os hospitais do Trento, do Vêneto, da Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Vale d'Aosta, Piemonte, os hospitais de Turim, são hospitais de Europa mesmo. Não é a mesma coisa que o que a gente tem aqui. Lá você consegue ter um Einstein, que é um hospital particular no Brasil, público, nesse nível. Então, assim, não deram conta. O que precisa fazer que o fechamento de cidades está mostrando? Você precisa fazer com que todo mundo, entre aspas, pegue a doença no maior prazo que você tiver. Isso é como uma dívida, é como vender título da dívida de um país. Se todas as contas que você tem vencerem amanhã, você vai falir. Agora, se você tiver prazo de 5 anos para pagar, você vai dar um jeito nessa porra, você vai trabalhar e vai dar um jeito. Então, a opção de gente como Trump e Bolsonaro de lidarem com isso, eles estão disputando narrativa com o vírus, gente. Esse é o resumo da história, sabe? O Bolsonaro está disputando narrativa com o vírus. Ele acha que o vírus quer lacrar em cima dele, então ele lacra mais em cima do vírus. Esse é o nível de maluquice, sabe? Eu acho que chegou num ponto que fizeram muito bem, inclusive, o presidente do Senado, da Câmara, do STF, em fazer comitê de crise sem esse maluco, cara, porque passou do limite aceitável desse cara comandar o país no meio de uma emergência. Agora é a hora dos adultos entrarem na sala. Não tem tempo de fazer impeachment com essa desgraça, né? Apesar que eu acho que o impeachment está sendo construído agora, eu tenho uma convicção disso, e por tudo que eu já ouvi com as pessoas que eu já falei, eu acho que a coisa está andando, mas não vai ser amanhã. O Bolsonaro tem que ser colocado em quarentena social, ele tem que ser afastado do poder, assim, porque a gente está falando em escolher ter mais ou menos mortes a depender do que o cara faz. Eu falei para vocês antes fora do ar aí, eu não estou acompanhando esse ao vivo que o governo fez aí com os 15 patetas mascarados aí, porque eu tenho mais o que fazer, né? Além de tudo, eu estou tendo que tocar um site com 30 pessoas de casa, né? Pelo telefone, que não é uma coisa muito fácil. Mas eu já vi aí que o cara aproveitou para falar mal da Globo, falar mal da Veja, falar não sei o que. Bicho, passou da hora desse maluco. Sei lá, cara, bota ele em algum lugar, deixa ele fazendo qualquer merda, mas o cara não pode lidar com essa emergência. Esse negócio vai ser muito sério. As expectativas mais otimistas falam que em 10 dias o Brasil vai ter 4 mil casos, a gente está falando em 370 e poucos agora. Eu duvido muito desses casos, porque a Organização Mundial da Saúde demanda que se faça testes em massa, né, para você logo saber quem está doente e logo isolar essas pessoas. O Brasil optou por não fazer isso, o Brasil optou por fazer teste em casos que a pessoa tem os sintomas muito extremos, então eu duvido que o número de casos seja esse, eu acho que já é muito maior, fora o número de pessoas mortas que eventualmente vão morrer em hospitais sem condição de fazer teste ou sem os testes, vão morrer porque já estava com uma complicação pulmonar, porque já está com uma idade avançada, porque já está com uma diabetes, porque já está com um outro problema que não é relacionado, eventualmente essa pessoa morre no hospital por causa de coronavírus e a gente nunca vai saber, essa pessoa vai ser enterrada sem que a gente saiba que aquilo foi por causa de coronavírus, porque não vai ter teste no hospital, porque não vai fazer, porque etc e tal. Então, bicho, a gente tá num ponto, e assim, outra coisa que ninguém tá falando, né, que aí eu acho que é para evitar o pânico generalizado, mas eu acho que isso deveria ser falado com cuidado. Primeira coisa, para evitar o pânico generalizado. O Brasil não sofre de nenhuma escassez de alimento e nenhum problema logístico. Então, assim, o governo deveria ir para a televisão, essa porcaria desse Bolsonaro ir para a televisão e falar, olha só, o Brasil não sofre de escassez de alimentos, a gente produz uma excelente parte do que a gente consome nesse país, os serviços de logística e distribuição de alimentos, eles não vão parar, né? Então, assim, não precisa enlouquecer, não precisa sair correndo no supermercado, tipo, a gente vai garantir essa porra, primeira coisa. E aí depois você começa a preparar a população, porque é o seguinte, cara, a economia esse ano vai tomar uma porrada que a gente vai ter saudade dos piores anos de PIB negativo da Dilma, tá? Não sou economista, é a minha opinião pelo que eu tenho ouvido das pessoas que eu converso e pelo que eu tenho lido por aí. Produção industrial da China parece que projeção para cair no próximo mês é tipo 18%. Produção industrial chinesa, que afeta tudo, afeta desde a compra de minério de ferro da Vale até venda de frango para ração animal, para virar ração animal que sai do Rio Grande do Sul e vai para lá. Então, assim, galera, eu acho que a coisa vai ser feia demais
pra gente bancar o republicaninho agora de internet e achar que esse governo não precisa cair. Esse governo precisa cair, a gente só precisa entender o tempo que ele precisa cair agora, mas ele vai precisar cair, porque senão a gente tá ferrado na mão desses malucos. Eu queria levantar outra questão que, claro que junta com isso, mas até para aproveitar, né, a expertise do Demore aqui. Cara, como é que se trabalha com informação num momento como esse? Porque a gente está vendo, por exemplo, aqui um quadro muito sensacional de ser analisado se a gente não estivesse dentro desse furacão, né? Quer dizer, tu tem o típico tiozão aquele, né, que não acredita em nada, que ele tinha uma postura muito parecida com a que ainda mantém, sob certo aspecto, o Bolsonaro, apesar de alguns recuos, né, o próprio ídolo dele, o próprio Donald Trump, já que para bobo, né, não serve, ele pode ser muita coisa, ele pode ser até um tipo de bobo, mas tem certas bobagens que ele não se arrisca. Esse cara, visivelmente, né, aproveitou o rabo de foguete e mudou enquanto podia, né, não conseguindo conter uma avalanche, né, que vai acontecer nos Estados Unidos, mas necessariamente mostrando um mínimo de brio ali para dizer que sim, né, de fato era uma coisa perigosa, né, ao contrário do que ele achava, contestando todo o planeta, né. O Bolsonaro demorou mais tempo e ainda parece um tanto quanto cético, né? Ele já deu entrevista falando que a Itália é um país tipo Copacabana, que tem apartamentos com velhinhos, né? A Itália é uma cidade tipo Copacabana. É uma cidade tipo Copacabana, né? Enfim, mas aí que tá. A gente tem esse tiozão padrão que o cara não acredita em nada disso. Mas é o mesmo cara que ele passa o dia inteiro para qualquer merda que acontece ao longo das horas que passam, ele quer intervenção militar, ele quer polícia dando cacetada, ele quer todo esse tipo de coisa. Aí é o cara que, em relação a uma medida como a da Itália, que botou carabineiro e botou gente na rua para multar o pessoal que está andando a esmo e para mandar para casa ou para prender as pessoas que desrespeitam, aí o cara vem com um papo de minha liberdade, não sei o quê. O que eu tenho visto pessoas que de uma hora para outra resolveram aproveitar o espaço público e lutar pelas suas liberdades individuais, principalmente a de ir e vir, é impressionante. De uns tempos para cá, parece que o cara não bota o nariz para fora da janela, mas agora o cara diz, não, eu quero ir no meu shopping, eu quero o cinema aberto. Nesse meio tempo, a gente tem mais uma vez um direto de direita na cara, né, sobre o que é o Brasil. E aí vem aquela boa e velha pergunta, né? Coisa que a gente já falou contigo aqui no próprio Vira Casacas, Demore, sobre a questão das eleições, do WhatsApp e tudo mais. Contra essa, sei lá né? Que se pode chamar isso aqui, é uma erupção vulcânica, né? De mentira e de bobajada e tudo mais, né? Novamente a gente tem esse pequeno problema, né? Pequeno e enorme problema. Como é que se informa as pessoas que talvez não queiram ser informadas? Cara, ontem mesmo a gente mandou um áudio de zap para nossa rede de zap. A gente tem o zap da redação, né? Que a gente tem lá umas X mil pessoas que assinam. A gente até não divulga muito, porque é muito difícil de operar o WhatsApp como broadcaster. Eles não fazem questão disso, né? Então, mas tem um número considerável de gente. Eu gravei um áudio ontem, cara. Gravei um áudio como se estivesse gravando para vocês, assim, sabe? Falei, galera, aqui é o Leandro Demore do Intercept e tal. Eu queria mandar um áudio para vocês sobre coronavírus. Aí falei, primeira coisa, a nossa redação está trabalhando de home office, a gente fechou a redação. Por quê? Porque não pode ter muita gente na rua, galera. Se tiver muita gente na rua, aumenta a contaminação. E o problema não é a taxa de mortalidade, o problema é que não vai ter hospital. Então, se você quebrar uma perna, se você cortar um dedo, se você se machucar no trabalho, qualquer coisa, não vai ter hospital para você. Se a sua mulher estiver grávida e precisar ir para o hospital, talvez você não consiga ter, sabe, gente para ajudar ela a ter o parto. Se você tiver uma cirurgia de emergência, tem que botar um stent, tem que fazer qualquer coisa, sabe? A vida cotidiana, ela continua. Então, assim, eu mandei isso ontem e foi positivo. Uma pessoa que não segue a gente, até não gosta muito do site, tal, que é meu amigo de infância, falou, recebi teu áudio no meu zap. Então, assim, rodou, sabe? Isso é a primeira coisa. Eu acho a gente fazer um trabalho de conscientização muito de base, assim, muito lá embaixo com as pessoas, sabe? Eu tive uma conversa telefônica muito demorada com a minha mãe, no domingo, por exemplo, e depois eu mandei um áudio para ela resumindo a conversa. E depois falei, mãe, encaminha para teus amigos esse negócio aí, sabe? Então, assim, agora é o momento do jornalismo de se imbuir de uma ideia de força de serviço público de informação básica, assim. Não é a hora da gente enfeitar muito, assim.
mesmo no Intercept, que a gente não costuma fazer esse tipo de coisa, a gente está fazendo uma cobertura de pandemia para informar as pessoas com uma missão, assim, sabe? Basicamente se você pode, não fica em contato com outros seres humanos por uns 15 dias, para a gente ver o que vai dar esse negócio. Então, isso é a primeira coisa, mas, bicho, ao mesmo tempo que tem muita gente que espalha porcaria, assim, eu fiz um apelo aos meus amigos médicos no Facebook, voltei pro Facebook, que é um negócio que eu não uso, porque eu sei que lá tem muita gente que eu conheço que não tá no Twitter e tal, para passar essas informações meio básicas e tal, aí fiz um apelo pros meus amigos médicos, eu falei, pô, amigo médico que votou no Bolsonaro, dá um tempo disso agora e informa os teus familiares, teus amigos, teus pacientes que o que o Bolsonaro tá falando sobre o negócio tá errado, sabe? A sua função primeira no mundo é ser médico e não ser eleitor do Bolsonaro. Aí o feed do Facebook me joga um amigo meu de infância, que é médico, faz muito tempo que eu não falo com ele, o cara convocando as pessoas para a manifestação do dia 15, né, cara? Então, assim, por um lado é desesperador, sabe? É desesperador, eu espero que uma hora no futuro essas pessoas consigam, mesmo que intimamente, entre elas, sozinhas, em algum lugar, que elas não precisam falar para ninguém, elas consigam falar em voz alta, eu me arrependo, sabe? Porque vai ter que rolar isso, a pessoa não pode ser médico e expor pessoas a um perigo viral, assim, o cara só pode ser um demente, um psicopata, não tem outro nome para isso, mas ao mesmo tempo eu tenho notado que a galera que é mais bolsonarista, principalmente meus amigos de infância, que é a galera de interior e tal, não sei o quê, tá meio quieta, cara, a galera tá meio quieta, assim, não tá defendendo muito, sabe? Não tá entrando em muita treta, tá meio que observando, e eu acho que tá rolando um sentimento de, cara, esse negócio é meio sério, não é o Bolsonaro discutindo com a Glaze, tipo, é a porra de um vírus, não tem discussão, entendeu? Se eu pegar essa merda aí, se a minha mãe de 70 anos pegar, vai morrer, sabe? Então, eu acho que tem uma conscientização muda e surda nas hostes bolsonaristas que não são tão radicais a ponto de defender ele publicamente. Então é a esperança que eu tenho. Agora, como jornalista, se eu puder falar para os meus colegas, cara, façam isso. Trabalho de formiguinha, manda áudio para grupo de zap, mandei para todos os meus, gravei áudio para a galera, explicando as coisas, participa de tudo que você puder, de programa, de rádio, de podcast, qualquer coisa, e empurra informação de qualidade para frente, porque isso aí vai ser decisivo, cara. A gente tem que pensar que a gente pode ajudar a salvar a vida de pessoas daqui para frente, sabe? Não, olha só, a gente tem que deixar claro isso aí, porque se a gente está com um déficit gigantesco em termos de solidariedade, em termos de preocupação com o próximo, né? Eu não estou falando nem no sentido religioso, cara, mas se você quiser entender no sentido religioso também, porque não é tão diferente sob certo aspecto, a gente está em baixa em relação a isso, mas é muito importante que se pense, pelo menos, numa porra de uma epidemia como essa, pelo menos durante um momento calamitoso como esse, que você pense minimamente em fazer uma coisa que tenha, ao menos ao fundo, um reflexo em você mesmo. Então, se você quer ser egoísta, você pelo menos pense que um bom jeito de ser egoísta hoje, de se dar bem hoje, é você colaborando minimamente com o coletivo. Eu digo isso porque sempre me espanta, né? Eu até comentei isso esses dias, né? É impressionante como sempre aparece nessas horas o egoístazinho metido a dar bronca e metido a lacrar e metido a ser o macho de peito estufado, assim, eu não vou parar de fazer minhas coisas, não sei o quê. Cara, é um cara que não quer poupar água quando há uma falta d'água absolutamente perturbadora na sua cidade, no seu estado. É o cara que não quer reduzir o consumo de luz quando tem ameaça de apagão, como já aconteceu anos e anos atrás. É o cara que não quer deixar de ir no shopping ou no barzinho. É o cara que não quer deixar de abrir o shopping ou o barzinho. E as pessoas, elas realmente falam isso mesmo. Elas falam como se o vírus fosse um cara na esquina com quem elas vão brigar aí na base do soco. Eu quero ver esse negócio aqui. Cara, pelo amor de Deus, cara. Os níveis de chucrismo, os níveis de burrice que a gente está já se acostumando a conviver no Brasil dessa era, eles já são bastante complicados. Não é necessário o cara incrementar isso ainda mais. Então, por favor, a gente vai reprisar esse alerta, esse pedido aí que foi feito. Cara, dá um tempo, um pouquinho,
dá um tempo um pouquinho naquela necessidade de, obviamente, fazer um contraponto ao amigo ou coisa parecida. É claro que existe muita crítica ao Bolsonaro, como a gente está fazendo aqui, vai fazer. Agora, não é nenhuma questão de falar mal ou defender ou não, cara. O problema com o Bolsonaro, o meu grande problema com o Bolsonaro no momento é que ele não tem menor condição, e estendo isso para gigantesca parte da sua equipe, não tem menor condição de governar o país e não só não tem, como está baqueado, como aí vamos dar o braço a torcer, como qualquer governo estaria, mas não só está baqueado e está procurando alternativas, como parece que está tentando contornar essas coisas do jeito mais imbecil. Quer dizer, o cara, durante uma entrevista coletiva, que está ali para tratar com toda o primeiro escalão da sua equipe, num dos momentos mais, sei lá, importantes dos últimos anos, né? Eu poderia dizer décadas até. O cara para o papo no meio para avisar que tem que fazer panelaço a favor, e ele quer apostar ou não se a Globo vai cobrir com a mesma intensidade o panelaço contra que o panelaço a favor. Cara, a gente está sendo governado por um maluco, por uma criança. Cara, isso aí foi surreal ele já ter tweetado. Eu pensei assim, porra, vai ver um dos filhos, né, que pegou o telefone, tweetou isso aí, porque é o jeito deles de fazer isso. Não tem nada convocado, eles tweetam isso, vira notícia, então convoca, entre aspas. Aí o cara tá lá numa cobertura de imprensa onde simplesmente, assim, quem armou o circo, vamos deixar claro, foi ele. Foi ele, todo mundo falando, porra, manifestação contra os outros poderes, olha um monte de problema, o PIB não tá bom, barará, barará. Veio o coronavírus, o pessoal tipo, olha, cara, vai um monte de idoso, cara, tu tem uma base que é um monte de idoso, quem vai protestar nessas coisas aí pra fechar o STF é um monte de gente mais velha, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Além da comitiva dele ter se adoentado nos Estados Unidos, e correspondeu um número absurdamente desproporcional, né, das pessoas que estão infectadas em Brasília, ele ainda foi lá depois, quando ele viu que os protestos estavam mornos, ele saiu para ver se o negócio melhorava. Eu vim aqui atender o povo, e aí não sei o que, e foi lá dar a mão para todo mundo. Cara, o presidente diz que o exame dele foi negativo, e assim, talvez tenha sido, né, talvez ele seja sortudo mesmo. Agora, tem 17 pessoas infectadas na comitiva que foi para os Estados Unidos, entendeu? Incluindo um cara com quem ele estava na semana passada o tempo todo, que é o General Heleno. Aí eu digo assim, eu não entendo isso, assim, eu consigo pensar numa coisa que é a seguinte. Lembra esses papos todos durante a eleição? Porque a guerra, o soldado que vai à guerra, o caralho não sei o quê, barará, barará. Na hora que vem uma emergência, os caras não sabem o que fazer, saca? Porque assim... vocês me perdoem a linguagem aqui, mas esse cara era um pau no cu quando ele era militar, ele era um pau no cu quando ele era deputado, ele continua um pau no cu quando ele era presidente. Nunca fez porra nenhuma na vida dele, entendeu? Ele nunca fez nada, não tem condição nenhuma de fazer nada, porque nunca fez porra nenhuma. O que ele fez? Ele liderou o quê? O que ele construiu? O cara não construiu nada, entendeu? Aconteceu nada. E isso é uma coisa que é surreal, ou seja, você imagina que ele teria a dignidade, eu tô falando dignidade. Porque numa crise, as pessoas, se alguém se dispõe a liderar, elas seguem. E ele é incapaz de fazer isso. O cara tá brincando de blogueirinha no meio da treta toda, velho. Pô, eu posso ficar falando merda no Twitter porque eu não tenho nenhum poder de decisão. Eu tenho que cuidar da minha família, dos meus pais, dos meus filhos, da conta do meu trabalho, e eu posso fazer isso. Eu não tenho nenhum poder de decisão sobre o que é o rumo do país, não. Esse cara não pode fazer isso, bicho. Como assim, sacou? E aí eu fiquei vendo uma coisa, cara. Eu tava escutando um episódio que a gente gravou logo depois das manifestações de 26 de maio, né? Que foram muito mais numerosas do que essas, mas que já eram preocupantes e estranhas, onde eu acho que o Abal falou uma coisa assim, porque o bolsonarismo não tem um projeto. E aí eu falei uma coisa que eu já tinha esquecido. Eu fui reescutar porque eu tava vendo umas fotos que eu tinha salvado na época e pensando assim, o que eu tinha pensado na época. Eu falei uma parada que talvez eu já tinha dito antes, ou alguém já tinha falado, eu não sei. Mas eu falei, cara, o único projeto do bolsonarismo é mais poder pro Bolsonaro. Não existe nenhuma outra coisa. A única coisa que esses caras defenderam o tempo todo é mais poder pro presidente deles. E pra essa corja de puxa-saco que fica ali em volta, entendeu? Dizendo qualquer loucura, ou seja... 2 dias atrás, ontem,
Esses caras estavam falando que não existia nada. Hoje eles já estão dizendo que não, eles nunca ignoraram, que nunca foi nada. Cara, 6 dias atrás ele estava dizendo que o negócio era uma fantasia. 6 dias atrás. Amigão, vou chegar e falar uma coisa aí pra você, ouvinte. Repetir pra todo mundo que você conhece. Pra todo mundo que você conhece. Nessa hora que o cara... E pra você lembrar disso. A gente foi um dos últimos países mais populosos, assim, a ter casos registrados, entende? E a gente tinha uma condição, a gente já tinha, assim, noção do que estava rolando na Itália, você podia ler nas notícias, você já tinha experiência da Coreia do Sul. Se não quiser falar da China, porque não gosta de país comunista, não fala não, fala da Coreia do Sul. Vocês não gostam da Coreia do Sul? Fala da Coreia do Sul. A Coreia do Sul fez o quê? Vamos testar em massa, vamos fazer uma triagem de diagnóstico em diferentes coisas para a gente poder isolar, porque é outro país que tem uma proporção de idosos, muitos deles numa situação bem complicada, e o negócio ia ser super difícil. Eles têm uma dimensão muito clara de quantas pessoas no total estão infectadas. Por quê? Porque eles testam aleatoriamente na rua, entende? Ou seja, isso aí estava acontecendo lá há 2 semanas atrás. Entendeu? A questão de maluco que não quer fechar a igreja, de fiel que tá doente e vai pro culto e espalha para 1000 pessoas. Isso tudo estava lá. Todo mundo estava lendo isso nos jornais. Falar que o negócio é porque teve carnaval e ninguém quis cancelar o carnaval e depois não sei o quê. Cara, um monte de gente discutiu isso. Quem tem que agir, podia agir de 1000 jeitos. Eu não vou falar em cancelar o carnaval, não. Qual era o tipo de controle que tinha de passageiro que vinha da Europa? Ou de outros hubs de quem estava infectado. Só teve controle na hora da pirraça, para não ir buscar a gente lá na China. Entendeu? Na hora dessa pirraça, aí o cara falava, não, porque eu não vou buscar ninguém na China, porque todo cidadão é igual, porque eu não vou pôr em risco meu país. Os caras vieram, ficaram de quarentena e foram monitorados. E todo o resto das pessoas que entraram depois? O que é que foi feito? Não teve nada. Não fiz nada. Ou seja, aí tem um problema. Eu digo assim, os europeus tiveram uma espécie de uma crise de confiança, como eles mesmos dizem. A gente só teve a crise de ignorância, porque 10 dias de ação mais eficaz e prematura iam ter mudado o quadro totalmente. E não estou falando de nada drástico, não. Não se fez nada. Nada. Agora, fingir que é esse negócio, agora tem que respeitar o presidente, porque ele nunca falou nada disso. É sempre essa porra, velho. É sempre essa porra. O cara vai lá e fala um negócio na nossa frente, depois ele fala que não falou, porra. Depois ele fala que ele não disse nada, depois ele fala que ele não coloca nada. Isso é um negócio que eu acho surreal. E assim, eu não quero... Aí, cara, eu fico vendo, tava vendo a coletiva. O cara tá lá, não, o Mandetta tem que ir lá e dizer que é o Bolsonaro que está fazendo tudo. Por quê? Porque ele tá colocando um protagonismo e o presidente fica com dorzinha de cotovelo. O cara tá fazendo o mínimo do possível e o pessoal tá assim, pô, a gente tem um ministro que é alfabetizado. Que bom, né? Isso é ótimo. já é diferente. E aí os caras vão lá com esse papo do tipo, agora tem que dizer que tudo o que foi feito é o presidente Bolsonaro que mandou. O cara tava desautorizando o ministro dele no domingo, cara. No sábado, na sexta. Assim, isso aí, cara, me desculpem, assim, porque aí eu vou colocar um negócio. Porque o pessoal fica às vezes, o cara tá puto, o cara tá pistolando, não sei o quê. Cara, isso aqui eu vou te dizer que é o seguinte, velho. É 100% uma indignação genuína, porque assim, a pequenez necessária pra ser desse jeito, o tanto que você tem que ser diminuto, o tanto que você tem que ser rastejante, o tanto que você tem que ser um verme pra agir desse jeito, é um negócio que eu não esperava nem desse cara que tá na presidência. Entendeu? Porque assim, é isso o tempo todo, é molecagem que chama essa porra. Entendeu? Eu acho, cara, eu fiquei pensando, olhando assim, falei, cara, não, tudo bem, o cara tem aí um problema. Quando ele foi lá dar aquela coletiva, não vão para as ruas, tal. Eu falei, pô, talvez é isso, né? O cara vai agir, vai tomar a liderança, vai não sei o quê. O que ele fez? Ele foi basicamente divulgar que os protestos estavam acontecendo e falar que eles eram legítimos. Ele não precisava ter falado nada. Ele precisava ter falado, evitem aglomerações, a gente vai avaliar a situação e a gente vai ver o que fazer. Os caras acham, eu digo assim, porque eu fico rindo da outra coisa que é a seguinte. A choradeira toda era por causa de reforma tributária e o orçamento do Congresso. Todas as coisas que ele tá chorando agora são coisas que ele assinou e que ele topou lá atrás, quando gente tipo o Eduardo Cunha tava na frente da casa.
entendeu? Pois é, naquela hora era bom, agora não é. Tudo bem, tudo pode ser discutido. Agora, esse tipo de coisa que eu fico brincando, que é o presencialismo de colisão, e mais esse tipo de molecagem, cara, assim, o cara tinha toda a condição para sentar e exercer liderança. E agora, como é que ele tá fazendo isso? O que ele tá fazendo é dizendo assim, vai lá, ministro, me elogia aí em rede pública, porque eu preciso, né? Cara, não tem condição, isso não tem condição, isso é uma perda de tempo. Isso é uma perda de tempo, cara. Perda de tempo, esses caras estão perdidos. Aí eu vou citar aqui um negócio que eu li hoje no Twitter, o Koala Croata tweetou assim, então, galera, da próxima vez na frente da urna eletrônica, todo mundo vai ter que pensar o seguinte, como é que esse cara vai agir diante de uma emergência? Entendeu? Porque assim, eu esperava qualquer coisa, esperava um monte de merda. Esse tipo de coisa, esse tipo de molecagem eu não esperava, cara. Então assim, é surreal, cara, é surreal. Não, mas, pô, eu fiquei até emocionado com essa indignação, porque eu tô... Primeiro que dá pra ver que é uma indignação real, e segundo que eu compartilho dela. A única coisa que eu tô fazendo é colocar toda a minha indignação no trabalho. Eu tô trabalhando 18 horas por dia como um insano, para não ficar maluco, assim. Quando começou esse negócio, sabe que a primeira coisa que eu pensei? Caralho, o Bolsonaro vai agarrar essa coisa com tanta determinação, bicho. Isso aí vai salvar o governo desse cara, sabe? Sim! Isso, não é isso, cara. Sim, mim, tipo... eu tinha imaginado isso. Exato, era a chance que o cara tinha, e assim, e casa tão bem com ele, porque você tem que fazer literalmente uma operação militar para conter esse negócio. Então ele ia colocar toda a experiência que ele não tem, mas ele ia falar, né? Toda a experiência como militar dele, ele ia chamar o general Heleno, ele ia chamar não sei quem, ele ia eventualmente trocar um que outro ministro, botar mais uns generalzinhos ali, porque já aproveita essa porra e já faz isso, faz uma reunião pública com o alto comando do exército, coloca o comandante para falar. Cara, era uma chance, inclusive eu fiquei com medo disso no começo, porque era uma chance de colocar todo mundo dentro de casa e depois você não sabe se você sai de novo, né? Porque é um bando de, né, verme, como você falou, que você não sabe o que essa gente tem na cabeça. Ele não tem capacidade nem instrumental para fazer uma coisa dessas, porque não sabe nem por onde começar, e nem a esperteza cognitiva de tentar entender que ele poderia surfar nessa onda. Porra, na primeira semana que começou os casos no Brasil, eu estava falando com uma fonte e a pessoa me falou, olha, estão ventilando no Exército, se precisar, montar tendas do Exército no Brasil inteiro para testar coronavírus. Aí eu pensei, porra, primeira coisa, que bom, né? Porque fazer teste em massa é uma coisa que você garante, né? Que você vai detectar o maior número possível de casos, vai dar isso gratuitamente, né? E ao mesmo tempo fiquei preocupado, falei, porra, isso aí vai virar uma máquina de marketing do Bolsonaro, velho. Imagina a tenda do Exército instalada em Copacabana, instalada no Cariri, instalada em Uruguaiana, instalada em São Miguel do Oeste, sabe, bicho? Assim, no país todo, pensei, puta que pariu, os caras, sinceramente achei, os caras vão surfar nesse negócio de uma maneira absurda, mas que seja, se for para conter, porque a gente vai colocar a vida das pessoas acima disso, né? Então, tudo bem, os caras são governo, eles têm que se mexer. E aí você vê, cara, a total incapacidade, a total falta de sinapse mesmo no cérebro, assim, sabe? Uma coisa desesperadora. Como você falou, ele vai para a televisão para fazer um pronunciamento de rádio e TV, em vez de ele anunciar medidas, ele fala de protesto, ele fala de legitimidade de protesto. What the fuck, velho? Quem se importa com essa merda, bicho, sabe? Eu até fiz um exercício completamente idiota, eu acabei abrindo agora aqui. Eu escrevi um negócio assim, ó, que eu não publiquei isso, né? Mas escrevi para mim porque me ajuda a basear também algumas coisas que eu tô pensando e tal. Eu escrevi para mim aqui, ó, o discurso que Bolsonaro deveria estar fazendo agora em rede nacional de televisão. E eu tentei emular, inclusive, um discurso que ele próprio faria, sabe? Se aproveitando da situação, mas sendo minimamente republicano. E, cara, resumindo, é isso aqui, ó. Eu venho falar hoje à nação brasileira que a gente está no meio de uma pandemia global chamada coronavírus. Sabe? Explica o que é a porra pra galera, entendeu? Então, assim, continuando aqui, ó, essa é uma mensagem para acalmar a todos e também para pedir a sua ajuda. Quanto mais tempo demorarmos para agir,
pior vai ser para a saúde e para a economia do nosso país, que já está destroçada por causa dos últimos governos, entendeu? Aproveita essa merda, cara, bate no PT, bate na Dilma, mas foda-se, não interessa, você explica que a economia vai afundar se você não fizer nada, entende? Então aqui, ó, o coronavírus pode matar. É uma doença perigosa sobre a qual pouco se conhece. Aí não coloquei no discurso do Bolsonaro aqui, mas eu fico lembrando da Zika, que só muito tempo depois a gente foi descobrir que tinha ligação com o caso de microcefalia. A gente não sabe se essa porra de Covid-19 não tem outras coisas consequentes que a gente não sabe. A gente só não sabe. Então, focar só em taxa de mortalidade é bullshit, porque tem um futuro pela frente ainda, é tudo muito novo, né? E aí continuando o discurso do Bolsonaro, né? Nesse momento, o Brasil está seguindo uma linha de evolução no número dos casos parecida com a da Itália. Isso significa dizer que somente poderemos conter o pior se fizermos um regime imediato de quarentena. Por isso, eu peço que todos vocês considerem a possibilidade de ficar em suas casas pelos próximos 14 dias, como a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Nesse meio tempo, nós vamos reavaliar esse prazo. Essa medida é muito eficaz porque ela é capaz de conter o número de mortes. Aí seguiria o Bolsonaro, minimamente republicano, mas ainda aproveitador. Eu sei que mantemos afastados das nossas famílias que tanto amamos e do nosso sustento como empresários e trabalhadores é um pedido muito drástico, mas confie em mim, somente isso pode fazer do Brasil um exemplo mundial de mobilização e de bravura em tempos extremos. Bolsonaro, pega isso aqui e vai, meu filho, abraça, entendeu? A muitos de nossos antepassados foi pedido para que fossem a guerras. A nós, o momento histórico nos pede apenas que fiquemos em casa. Não seria lindo esse cara? Cara, ele poderia... Cara, não mas tem... aí, peraí, cara. Ele não lembra tem daquela... essa manha, cara. Ninguém aí... cerca ele, tem essa manha. Vai lá, termina. Deixa eu terminar que tem mais Bolsonaro aqui. Para amenizar o impacto da economia, quero anunciar de imediato um aumento do número de beneficiários do Bolsa Família e também um bônus em dinheiro para os brasileiros de maior vulnerabilidade social. E também projetos de investimento para sairmos dessa situação. Já conversei com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente do Senado, Davi Columbre, e estamos juntos nesse momento. Quero dizer que o Brasil tem um estoque de alimentos. Os serviços de distribuição e venda de comida, mais notadamente supermercados, permanecerão abertos, assim como seguirão funcionando os serviços essenciais à nossa vida, nossos bravos policiais e bombeiros, assim como os hospitais, é claro. Peço que todos conversem com seus amigos e familiares e expliquem o benefício da auto-quarentena. Juntos podemos entrar para a história da humanidade. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Cara, ele ia surfar numa onda de popularidade com essa merda. Cara, só um pouquinho. Eu tô quase gritando Deus acima de tudo aqui, cara, porque é impressionante, meu. Não seria impressionante, cara. É fácil, cara, desde a tenda da vacina até o cara falar a metade disso que o Demônio sugeriu de graça pro porta-voz dele, meu. Tá feito o brick, cara. Aí tu substitui aquela foto do Lula saindo do sindicato, entrando na cana nos braços do povo, bota a sua cara desse homem e acabou, meu. Acabou, é fácil, mas eles não fazem o fácil, cara. Esse é o problema, nós estamos lidando com um tipo de imbecil que é assustador, porque qualquer imbecil, tu conseguiria prever mais ou menos o plano do mal dele de tentar surfar na onda. Eu acho que ele não falaria com tamanho brilhantismo e não empolgaria tanto, mas ele poderia fazer algo parecido. A única merda que ele falou, que mais ou menos reflete algo do tipo, mas é uma coisa completamente insensata para um presidente, para uma questão de segurança nacional e principalmente para um cara que supostamente tomou uma facada um dia, ele falou, não, qualquer dia eu vou ser visto aí no ônibus e na balsa de Niterói e no metrô de São Paulo, não sei o quê, porque eu tô com o povo. Primeiro que não vai, meu, e se for, meu, é bizarro, porque o presidente não tem que brotar na balsa de uma hora para outra, não é isso que se pede de um presidente, cara, sei lá, meu, é uma coisa impressionante, cara, o cara não consegue fazer nem o mínimo do mínimo que se esperaria, do tipo assim, eu vou soltar uma que outra aqui para tentar sair por cima, não é isso, é pior do que isso, cara. Olha, eu queria dizer, assim... Muito bom o discurso e o que o Demoere escreveu, cara, mas essa é... Ou seja, é engraçado, porque tá tudo ali e é um básico do básico, né? É o que se espera de alguma pessoa normal,
que tivesse nessa situação e que tem assessores normais, né? E não um bando de gente que acha que porque escutou o podcast de um velho aí sabe mais do que os outros, né? Eu acho, cara, que a gente aí entra aquela tirinha clássica, que é olha aqui, fulana, esse jumento vendado vai nos servir um café da manhã, vai, sei lá. E ele chuta e depois ela fala, você torceu contra, porque é isso, cara. Assim, não tem como esperar o normal. Não tem como esperar o normal. O mindset, né, vou ser um coach aqui agora, mas o mindset do bolsonarismo é nunca retroceder, nunca pedir desculpa e continuar nessa palhaçada onde a própria imagem vale mais do que qualquer coisa, entendeu? Então, assim, não tem do tipo ficar achando que a estratégia da campanha é o que vai se fazer para governar, porque é o que eles apostam como uma coisa de poder. E essa ideia de que o povo ama o presidente, o povo o ama, as pessoas o amam e tal. Não quer dizer que não existam pessoas que não gostem do presidente, eu sinto muito pessoas, mas enfim, vocês também têm direito de gostar do cara. Mas existe essa coisa que é muito absurda, eu digo assim, que é simplesmente não conseguir se portar de uma maneira minimamente, sei lá, cara, decente, humana, cara, qualquer coisa do tipo. Ou seja, você ter que pegar o que você tem de responsabilidade de usar isso. Então, assim, aí é engraçado porque isso aí já é uma coisa que não é nova, a gente vê isso o tempo todo. Bolsonaro faz o quê, né, desde o começo do seu governo? Ele escolheu um monte de ministros e um monte de gente para o secretariado. Qualquer um que se destaca positivamente, ele começa a mandar torpedo nas redes. O próprio vice, né, com o próprio vice ele fez isso. Ele começa a mandar torpedo nas redes, começa a mandar essa galera aí que é alinhada a ele a torpedar os caras. Ou seja, vai o vice, vai o outro ministro que era militar, qualquer um que começa a ter uma opinião que é mais ou menos, sei lá, normal. Tipo, não, é isso aí, sei lá, tem muita bobeira, tem muita briga, a gente tem que tomar conta disso, fazer não sei o quê. E o ministro ideal do Bolsonaro é um cara tipo o Weintraub, que é um cara que não faz absolutamente nada, né? O que o Weintraub fez? Nada. O cara passa o tempo todo perseguindo os moinhos de vento lá que ele acredita que existem, xingando o jornalista. É isso que ele faz e postando vídeo dele tocando, coisa e tal. Assim, o que ele faz? O Ministério da Educação depende dele pra caminhar? Depende dele pra ditar a política? Não. O cara tá desmontando a porra toda, que é o que ele sabe fazer. Ou como o Ricardo Salles. Gente, o Ricardo Salles, olha o que a gente tinha que ter preparado pra isso naquele tempo. Não vou falar do fogo na Amazônia, que já foi um negócio que foi devastador, né? Mas vou pegar o que o Ricardo Salles fez quando apareceu óleo nas praias do Nordeste. Quem ele culpou? Vocês lembram? Ele falou que o navio do Greenpeace estava naquela região em que o Greenpeace tinha jogado óleo nas praias do Nordeste. Ou seja, ao invés dele, como ministro do meio ambiente, produzir um gabinete de crise, tomar medidas, instruir a população sobre contaminação, colocar essa porra toda, ver efeitos que tem em turismo, ver efeitos que tem em pesca, subsistência, pedir ajuda especialista, montar um gabinete, fazer um negócio, o cara passou semanas tuitando que não tinha nada acontecendo, que a culpa era da Venezuela, que a culpa era do Greenpeace, que o negócio era não sei o quê. Por quê? Por quê, cara? Porque é isso que esses caras fizeram a vida toda. Eles não precisaram fazer nada, gente. Entendeu? Não tem. Quem consegue fazer alguma coisa ali é quem já teve que ocupar algum cargo para fazer alguma coisa, o resto é isso. Entende? Então, assim, quando eu vejo esse tipo de resposta à crise, e eu entendo, Demore, foi muito, muito interessante o teu exercício, só que ele exigiria um pouco a gente ignorar tudo o que aconteceu da posse presidencial ou das eleições, pode ser assim, das eleições até aqui. E é impossível ignorar isso, ou seja, esses caras não têm nenhuma capacidade para fazer nada, entendeu? Eles são incapazes. E digo assim, de uma maneira onde se tivesse qualquer maluco, eu fico pirando, assim, parece que se tivesse qualquer maluco aí que os caras pegavam, pinçando pra entregar cargo, mais ou menos, uma figura qualquer, tipo o Aldo Rebelo, que é um outro negacionista científico doido, era capaz de fazer melhor, sacou? Do tipo, vai saber. Não, o Bolsonaro, se tivesse na mão dele hoje um Jucá pra assessorar, a reeleição tava feita na emergência do coronavírus, cara. A economia vai afundar de todo modo.
a economia com o Bolsonaro já estava uma merda. O cara cresceu menos que o Temer no ano passado. Então, assim, ele não ia conseguir até o final do governo dele, recuperar a economia. Muito, muito improvável. Então, assim, se você tem uma emergência global que vai afundar a sua economia de todo modo, você joga essa porra no colo do vírus, entendeu? E vai pra frente, cara. E faz medida paliativa. Tem que trabalhar que nem motorista de ambulância, sabe? Tava todo mundo... Os eleitores do Bolsonaro achavam que ele era um motorista de Fórmula 1. A gente que não é... A gente é idiota, mas a gente não é tão idiota. A gente achava que ele era um motorista de carrinho de plástico, um imbecil, um carrinho de plástico sem rodinha, inclusive. Mas aí... No meio da emergência, ele vai convencer a mim e a vocês e ao eleitor dele que ele não é nem um motorista de carrinho de plástico nem um motorista de Fórmula 1, ele é um motorista de ambulância. Mas nesse momento é o que o Brasil precisa. E em momentos de crise, geralmente, quando a crise é endógena ao governo, digamos assim, né, as pessoas têm tendência a não mudar as coisas, né? Seria muito difícil mudar o governo daqui a 3 anos se ainda tivesse rescaldo de pandemia, se o Brasil ainda tivesse com PIB negativo ou tentando se recuperar, as pessoas não trocariam o governo, as pessoas não fazem isso em geral, né? Então, porra, cara, eu fiquei apavorado, mas é bom ter expectativa de vez em quando pra gente se decepcionar também, né? Caras, mas eu vou dizer pra vocês uma coisa. Bom, é meio o Barão de Tararé, né, cara? Não se espera nada, não vem, né? E confesso que mesmo o não esperar nada, né, ele me deixa um tanto quanto surpreso, porque você esperava que não viria alguma coisa, não que viessem coisas inacreditavelmente piores, a ponto de você desejar ardentemente que não tivesse vindo mesmo, né? Mas eu também sou obrigado a falar uma coisa aqui, na esteira de uma coisa que a gente vai perguntar pro Demore também. Eu estou um pouco decepcionado conosco. Na verdade, né, a gente está aí em menos de uma semana das grandes paralisações, né? A gente está aí vivendo um início de um momento de isolamento voluntário, né? Ainda não foi tomada nenhuma medida de contenção no sentido coercitivo. A gente tem em muitos lugares a vida continuando a circular, né? Já tivemos notícia de praias do Rio de Janeiro bastante esvaziadas, mas vale lembrar que a gente não está falando nem de uma semana atrás, nem nada, estamos falando de dias atrás que elas estavam lotadas, né? E talvez voltem a estar lotadas aí, né, com o final de semana e coisa parecida. Mas, de fato, a gente tem um ranço e uma coisa que é muito importante, que precisa ser tratada, né, cara? Que talvez seja o momento, e eu vou dizer para vocês, eu sempre achei que uma grande calamidade ou um grande acontecimento como esse, ele poderia servir para, enfim, fazer a gente virar cidadão e virar solidário na marra. Nem que seja com o desabamento total de tudo que a gente conhece, né, para que a gente consiga perceber que existem algumas coisas que são importantes, que existem algumas coisas que elas têm que evocar o nosso conceito de irmandade, ou alguma coisa episódica nesse sentido que seja. E olha, eu tô já ficando ao contrário, cara, eu tô ficando com bastante medo, porque algumas manifestações ainda pontuais, elas estão mostrando que talvez só se agrave, né? Eu vou usar aqui uma coisa meio boomer, né? Eu vou usar aqui uma figura de linguagem meio desse tipo de gente aí, né? Que vai nessas passeatas, mas eu sou obrigado a dizer, cara, tem um vírus aí rolando que para esse também não parece ter uma cura nem uma vacina muito próxima, que é dessa mesquinharia, cara, porque quando o cara pensa assim, porra, nesta bosta de calamidade, com gente morrendo ou perigando morrer, e a gente sabendo que estamos correndo esse risco, será que nem nesse momento as pessoas vão baixar a bola? Não. É essa questão individualista, é essa questão mesquinha, essa questão soberba, e aí a gente vê de tudo, né, cara? Desde o cara que tá tentando lucrar em cima do álcool gel, bom, velho, a gente já viu que no Brasil, né, quando tem desabamento, ou vendaval, ou temporal, ou coisa parecida, cara, tem cara que sei lá, cara, o cara rouba a lona para revender a lona para quem roubou no dia seguinte, velho. Então, não admira que tem gente aí estocando produto para tentar meter um ágio em cima, aí você vê aquele pessoal do Procon
né, dando entrevista, nós vamos punir, né, quem está praticando esse tipo de conduta, não sei o que, cara, nós estamos perigosamente andando muito próximo do desfiladeiro do derretimento total da coisa cotidiana, né? O nosso governo federal, com tudo que já foi falado aqui nesse programa, a gente já percebeu que ele é descarrilhado, velho, não tem nenhuma conversa, isso aí a gente só tem a lamentar. Agora, as coisas cotidianas, elas estão perigosamente andando perto disso também, velho. E aí, eu não vou ser o cara que vai dizer que semana que vem cada um com um tacape na rua, lutando pela sua sobrevivência, né? Agora, eu não vou dizer que isso aí não é uma coisa que a gente tem que ir se preparando num sentido um pouco figurado, mas nem tanto. E aí vem aquela questão, né? A gente está fazendo essa série de programas aqui que vai lidar com esse momento de quarentena, né? Então tem essa pergunta que a gente vai fazer para todo mundo que a gente convidar aqui durante essa série de programas, né, do Vira Casacas em Quarentena, que diz respeito à pessoa em si, né? A gente está falando agora com o Leandro, que tem um emprego, poderia ser no Intercept, como poderia ser em outro lugar, né? A gente está falando com o Leandro, que tem que ir no supermercado, que tem que ir dar a sua corridinha para fazer um exercício, que tem que brincar com o filho. Com o Leandro, que é pai, né? Porra, principalmente esse, né? Num momento como esse, como é que tu tá enxergando isso, cara, em termos de minha vida nos próximos dias, semanas, meses, porque eu noto que tem muita gente com muita dificuldade de aceitar que talvez isso seja um negócio, e o exemplo que eu usei para várias pessoas hoje, né, um exemplo que eu manifestei é esse tipo de coisa assim, ó. Cara, tá trancada a tua rua porque teve um acidente, ou tá passando o caminhão do lixo e tá causando um engarrafamento. As pessoas, elas ficam muito nervosas com esses empecilhos cotidianos, ou vai faltar água no teu prédio para limpar a caixa d'água das 4 da tarde até as 8 da noite. Cara, isso aí é uma bosta. Mas as pessoas, elas ficam nervosas, e porque isso aí atrapalha a nossa rotina, atrapalha a nossa vida. Só que a questão me parece que a gente não está psicologicamente preparado para um atrapalhamento da rotina que periga durar muito, mas muito tempo, cara. E aí existe esse desespero, e eu não vou botar só na conta do individualismo ou da cretinice das pessoas, porque tem pessoas bem intencionadas que também não vão saber lidar, cara. E daqui a pouco, 5 dias, 10 dias, uma semana, um mês, é a pessoa não podendo fazer as coisas que sempre fez, não podendo frequentar os lugares que sempre frequentou, não podendo, se aproximar de algumas pessoas do seu convívio. Cara, isso aí periga deixar muita gente muito maluca, para além, né, de certas maluquices que são provenientes de uma questão de caráter, né, do cara tentando lograr, se dar bem e tudo mais, cara. Como é que tu te imagina, sei lá, né, um mês, vamos pegar um corte assim, um mês de quarentena, de home office, de não ficar andando na rua, de ficar passando álcool gel ou qualquer outra merda dessas enlouquecidamente, como, por exemplo, eu acredito que vocês estão também, velho. Sei lá, cara, um prognóstico do Leandro de agora, né, para isso que talvez aconteça, talvez não. Cara, eu tô lavando a mão que nem um maluco, né, o tempo todo, mas eu também tô bastante em casa, assim, eu saí só pro necessário, né, fui ao supermercado ontem, mas assim, por sorte eu tenho um trabalho que me permite trabalhar de casa, né, isso pra mim é uma coisa positiva, assim, muita gente não tem, e muita gente que é de serviços essenciais vai ter que continuar trabalhando. Esses são os trabalhadores que mais vão estar em risco, né, os grandes heróis daqui pra frente vai ser gente que trabalha em supermercado, que dirige caminhão, que trabalha no hospital, né, essa galera, porra, vai estar na rua, sujeito a riscos, com esse monte de capitalista de merda que a gente tem no Brasil, que obviamente não vai dar máscara e porra nenhuma, né, porque a gente sabe como é que é. Então, eu tenho a sorte de não trabalhar num lugar assim. Ao mesmo tempo, acabei ficando afastado da minha família nesse momento, né, porque a minha família foi para uma outra cidade, que a gente julgou que era mais prudente, enfim, porque, enfim, o sistema de saúde do Rio de Janeiro, ele já é colapsado por natureza, então a hora que esse negócio estourar aqui, eu acho que vai ser feio, né, não vai ser uma coisa simples assim, e aí eu não sei como é que eu vou lidar muito com essa distância, né, porque eu também não quero pegar avião nas próximas semanas, então o negócio é meio que ficar por aí. Eu tenho cachorro, então eu tô tirando tempo para brincar com elas também dentro de casa,
ler um pouco de livro, que é um negócio que eu estava afastado disso, assim, eventualmente fazer aí um exercício físico dentro de casa também e trabalhar, né, cara? E uma coisa que eu tenho falado para a redação, que eu acho que é uma coisa útil, assim, acho duas coisas, assim, 2 pessoas me disseram isso nessa semana e eu concordo. Acho que talvez a gente saia disso tendo uma noção um pouco melhor do que é viver em comunidade, né? Porque o mundo é muito grande e a gente acha que somos 7 bilhões de desconhecidos desconectados, né? Na verdade, a gente está descobrindo aí que a gente, né, em 3 ou 4 meses, está o mundo inteiro conectado numa porra de uma doença, né? Então, talvez a gente consiga entender melhor o que é uma comunidade, ao menos no imediato pós-tragédia, né? Depois a gente esquece, a humanidade esquece tudo de novo e fica repraticando holocaustos a cada ciclo histórico, né? Mas, assim, talvez uma saída para isso, positiva, seja pensar, porra, acho que a gente vai aprender o que é vida comunitária, eventualmente a gente vai aprender a ser menos consumista, porque, porra, eu ia jogar fora uma banana, hoje eu já fiquei olhando para ela, pô, eu não vou jogar fora não, vou, sei lá, fazer um negócio com ela, vou amassar, vou bater no leite, sei lá o que, vou dar um jeito, sabe? Então, a gente pode reconfigurar também isso, né? E aí, como dica, eu tô dando pra galera 2 coisas. Tem muita gente fazendo ao vivo, e principalmente no Instagram, eu acho que são coisas legais. Eu vi o show do Leone ontem. Aí ontem eu tava vendo o Fábio Assunção declamar uma poesia. São umas coisas meio, sabe, são quase bobas, assim, né? Quase uma besteira, assim, mas não é porque você mantém contato com seres humanos, sabe? Você vê alguém ali falando e tal. E outra coisa, eu tô falando com amigos por telefone e hangout, que é uma coisa que eu não tinha muito hábito de fazer há muito tempo, né? Porque a gente fica viciado em texto e bater mensagem no Zap e tal, não sei o quê. Então, tenho falado pra galera da redação também. Ontem, por exemplo, de manhã, acho que eu liguei para 15 pessoas da redação, sabe? Para resolver coisa, para perguntar como é que tá, para ver como é que tá a vida, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa legal de fazer também para não perder proximidade, não perder empatia também, porque o ruim de texto é que a gente fica se comunicando por texto o dia inteiro, que texto não é empático, né, cara? Você não tá vendo como a pessoa tá, né? A pessoa pode falar uma coisa, mas a pessoa tá mal pra caralho, sei lá o quê, tá meio deprê. Aquela coisa que você nota quando tá falando com um amigo, assim. Então, acho bom manter esse contato humano, assim, que acho que é a coisa que vai nos salvar por enquanto, né? Porque não tem muita saída, não. A gente vai ter que aprender a conviver um pouco na solidão nos próximos dias. Cara, eu tô pensando o tempo todo nessas pessoas que vão ter que trabalhar e que a gente sabe que os patrões não vão dar condições e no que dá para organizar para ver se mitiga isso. Não, e outra coisa, eu vou acrescentar, velho. A gente já vive um momento, né, em que o ambiente geral que eles querem incutir é que o cara ele tem que fazer o corre por si, porque ele tem que empreender, porque ele tem que crescer, e o cara tá tentando nivelar todo mundo pela lógica do empresário bem-sucedido, né? O cara lá é um entregador de não sei o que na bicicleta, né? Agora vai vir mais do que nunca um discurso que vai se agregar a isso, que é o discurso do herói, né, meu? Então você não é só o cara que tem que empreender para si mesmo. Vai rolar um discurso de hipócrita pra caralho, de heroicização da coisa, né? Do tipo, o guerreiro que segue pegando o metrô, não sei o que, e o cara vai ter muita gente que vai se olhar no espelho e vai pensar, pô, sou um guerreiro e tudo mais tal, cara. Pelo amor de Deus, o cara tá na linha de frente total da exploração. Ah, cara, isso aí, não sei, cara, eu fico... Não, é uma coisa que me angustia mais porque... E aí entra outra coisa, né? A gente tem esse sistema de saúde ruim, que já vai estar sobrecarregado. Estava conversando com alguém outro dia e a gente estava discutindo que, obviamente, na Itália, pelo tipo de teste que eles estão fazendo, está subnotificado, né? Você fala em 30 mil casos, mas não tem como saber. Se você só está testando quem tem sintoma, como a gente está fazendo aqui, você não tem como ter uma certeza do número e, inclusive, conseguir estimar. A questão do portador assintomático parece que é uma maioria absurda, né? Gente que tem sintomas leves a sintoma nenhum. E o negócio é meio... Aí também tem outra coisa que é importante dizer, eu acho também para os ouvintes aí da nossa faixa etária, é essa ideia de que os casos graves são só de idosos ou gente que tem uma outra condição, ela é falsa. Eles são predominantemente de quem é mais velho ou tem outra condição, né? Outra doença, outra condição que agrave o quadro, que possa agravar o quadro. Mas... eu estava vendo uma entrevista com um médico, ele falou, não, você tem casos graves de gente jovem que, enfim, não conseguiu
por qualquer motivo, combater. O corpo não conseguiu combater a doença, você não sabe o que está rolando. E alguma estatística tem de que existe uma porcentagem nada limitada de casos graves de pessoas que não são tecnicamente idosas. Então, não exagerem, assim, não façam pouco caso. A gente estava vendo uma matéria maluca aí de um pessoal que era tipo, eu quero ir pra balada porque se eu não for agora, eu não vou poder ir nunca mais, meu amigo. Porra, não faça isso, cara. Não faça isso. E essa é uma outra coisa que fica um outro detalhe que eu acho que é importante, assim, porque logo quando começou a discussão, vamos ficar em casa, home office, não sei o quê, parará, e aí tem as pessoas que estão preocupadas com quem tem que sair para trabalhar, né? Quem tem funções que não podem ser abandonadas, profissionais de saúde, entregador de Uber, porque vai ter que botar comida na mesa, essas coisas assim. E tem os caras que ficavam assim, muito fácil falar, porque vocês são playboy, etc, etc. Cara, se você pode fazer isso, faça isso. Não fique achando que você tem que ir lá, não. Porque assim, você tá fazendo isso, você tá fazendo um bem pra todo mundo. Não só pra você, isso não é uma coisa egoísta, entende? E isso tem a ver com um tipo de altruísmo coletivo, entende? Você está diminuindo a propagação do vírus enquanto a gente vai ter mais informação científica, enquanto a gente vai ter medicamento testado, tem 3 ou 4 testes de medicamento, de vacina, um monte de coisa que sai aí toda hora. Pode não ser hoje, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, vamos ver, a gente não sabe. Então tem um monte de coisa para saber, e você que pode, né? A gente não sabe. Aí tem essa coisa, os caras, mas quanto tempo isso vai durar, não sei o que. Cara, também não sabemos. E eu sei que na Itália você tem essa progressão de que morre mais gente o tempo todo, mas uma coisa que eu notei nos gráficos hoje é que, pela primeira vez, o número de pessoas recuperadas passou o número de pessoas mortas. Então, essa já você tem assim, algumas evidências de que vai chegar um pico, que não vai ser um pico pequeno, e você vai começar a ter essa estabilização. E aí, bom, tragédias, enfim, né? O que se vai saber, assim. Então eu acho que e aí, cara, vocês, assim, porque essa é uma questão onde a gente tem que falar, tem algumas coisas que vão demandar organização local, que vão demandar você cooperar com teus vizinhos, que vão demandar você cooperar com teus parentes. Cara, assim, façam isso, na medida do possível, no que vocês podem fazer, seja para doar para alguém que não tem, façam isso, assim. Tomem os cuidados devidos, mas façam isso. É importante, aquela coisa que todo mundo falou 1000 vezes, né? Um monte de gente vai trabalhar em home office, tem diarista, e tem faxineira, e tem babau, sei lá o que. O que seja, deixa essas pessoas em casa e continuem pagando, cara. Façam isso. Quem pode, faça isso. Essas pessoas dependem disso, entende? E você vai poder continuar trabalhando em casa, vai poder continuar recebendo. Então paga. Exato. A melhor coisa que você pode fazer. Isso é super importante. Porque essa é uma hora que a gente tem que conseguir se ajudar. A gente vai ter que conseguir se ajudar. E isso é assim, se a gente não tem um estadista que nos inspire a fazer isso, cabe a gente poder fazer isso por nós mesmos. Entende? Porque a gente não sabe o que está pela frente. A gente sabe que vai ser difícil, e vai ser difícil por um monte de motivos, e é uma coisa que não é simples, a gente não sabe quando vai acabar. Eu não fico pensando assim, num cenários extremamente catastróficos, apesar do meu pessimismo, mas é uma coisa que eu acho que tem que exige da gente, sei lá, cara, coisas como talvez nunca tenha se exigido. Eu passei um tempo, uma época, duas experiências que eu tive. Uma foi entrevistando gente que passou por aqueles surtos de fome no Nordeste, assim, conversando com uma galera que morava em áreas do semiárido, e que onde você tinha, assim, você pega uma família de uma pessoa e o cara fala, morreu, sei lá, esse aqui é um irmão que eu tive e morreu, esse outro é um irmão que eu tive e morreu. E assim, você via que a morte era uma constante na vida dessas pessoas, né? Talvez por isso o Nordeste não brinque com a própria sorte, né? Mas essa é uma coisa que é interessante. Você vê como era algo que a gente não tem uma dimensão, né? Quem tem a dimensão disso, quem viveu. E uma outra coisa é gente que passou por coisas muito duras durante a epidemia do cólera, né? Gente que estava no interior, que não tinha nenhuma instrução. Então era assim, a morte era muito rápida, né? A pessoa às vezes estava infectada de cólera e ela começava a ter evacuação sem controle e morria desidratada. E as pessoas não sabiam o que fazer.
Então você teve uma mortalidade assim, em massa antes da coisa chegar, eu não sei quanto foi, eu não consigo ter algo preciso, né, nesse sentido, mas assim, muitos estados do norte isso foi bem complicado, em alguns lugares do interior, assim. Então, para a maioria de nós que vivemos em cidade, aí, numa situação, mesmo quem vive numa situação mais precária, né, tem gente que vive uma situação precária, mas esse é um negócio que isso vai colocar um peso muito maior, assim. Então, reforço isso, porque, enfim, aquilo que o Demore falou, a gente tem que falar isso para todo mundo e vocês falem também. Passem adiante. Eu estou olhando agora os dados da Itália, né? Eles saem no final do dia, todos os dias o governo italiano publica lá os dados, criaram até um site específico para isso. E aí é o seguinte, hoje, cadê? Tá aqui, ó. Hoje teve, então, 36% a mais de curados em relação a ontem. É a primeira vez que esse número é tão grande, né? Muitas vezes o número de mortes era inclusive maior do que o número de curados. O número de mortos de ontem para hoje segue alto, 19% morreram, né? Mais pessoas entre ontem e hoje, 19%, número altíssimo. O número de casos totais, 13% a mais. Então, assim, se olhar no gráfico, que eu estou olhando agora um gráfico mesmo, assim, os casos positivos é a primeira vez que eles saem daquele salto exponencial, que é aquele gráfico apontando para a lua, assim, e eles dão quase querendo estabilizar, assim. É um dia de contagem só, mas já é importante. E os curados também deu um salto para cima, né? Assim, pra vocês terem uma ideia, ontem o número de pessoas que tiveram alta na Itália, desde o começo do coronavírus lá, era de 2.400 pessoas, mais ou menos, até ontem, né? Hoje, 3.400 pessoas. Então, assim, foram 1.000 pessoas de ontem para hoje consideradas curadas pelo governo italiano. Os casos atualmente positivos na Itália, ontem era 12.000, né? E hoje 12.266. Então cresceu só 266 novos casos. Para ter uma ideia, eu vou pegar aqui para a galera ter uma ideia do que é essa parada, porque eu acho que tem muita gente que não está ligada na dimensão do negócio. Dia 10, tá? Dia 10 de março. Hoje é dia 19, é isso? Hoje é 18, né? 10 de março. 8 dias atrás. Casos que estavam positivos naquele dia, não são os casos totais da Itália, os casos totais da Itália já são 30 e poucos mil, né? Mas casos que estavam positivos naquele dia, 10 de março, 4.400. No dia 11, 5.700. Um dia depois, 6.800. Outro dia depois, 7.700. Outro dia depois, 9.000. Então, assim, ó, outro dia depois, 10, estava aumentando 1.000 por dia no mínimo. 1.000 por dia no mínimo, e numa sequência de 10 de março até ontem, 17 de março, estava aumentando nessa média o número de casos positivos atualmente. De ontem para hoje aumentou 100 e poucos, não foi nem 200 e poucos, foi de 12.095 para 12.066. Ou seja, o que eu estou ouvindo das pessoas que moram lá, que eu conheço, é que a quarentena está começando a fazer efeito agora, né? A quarentena está começando a fazer efeito agora. Agora, demorou, e tem a comparação, que é uma comparação que vai entrar para a história das doenças contagiosas no mundo, a comparação que eu acho que já é a comparação clássica desse caso, que é a comparação de Lodi para Bérgamo. Não sei se vocês já viram essa comparação por aí. Surreal. É surreal, cara. Assim, ó, Lodi foi o primeiro caso de coronavírus detectado da Itália, né? E importante as pessoas saberem, caso detectado, né? Não caso de fato, porque os casos de fato a gente não sabe, né? Mas o primeiro caso detectado em ambulatório, o primeiro caso Lodi. A gente pega o dia 24, um gráfico do dia 24 de fevereiro até 13 de março, o que para efeito de coronavírus, 13 de março é século passado, né? A gente pega Lodi sempre com mais casos do que Bérgamo, sempre com mais casos. Chega no dia 7 de março, Lodi naquela semana fecha a cidade. E Lodi estabiliza, Bérgamo explode e vira a cidade com o maior número de casos da Itália e o maior número relativo de mortos. Então, assim, de novo, não tem saída para essa porra. O negócio é Netflix, HBO Go, livro, cachorro e, na medida do possível, tomar uma cervejinha para não ficar maluco, e era isso.
E agora dá pra promover o homeschooling aí, Olavistas. Aí, nem essa aí. Nessa hora bota dicas aí, galera. Pô, mas homeschooling com conteúdo científico, não é pra ensinar o menino que a Terra é plana, não, hein, cara. Isso aí. Vamos lá. Porra, a gente vai fazer uma coisa meio diferente aqui. E nesta série, até porque estamos economizando tudo, inclusive papel higiênico, né? É só o nosso convidado que vai dar dica cultural. Então, ele falou aí que tá com cachorro, tá com livro, tá com Netflix, tá com HBO, tá com uma série de coisas aí em casa. Leandro, qual é a barbada para a pessoa desanuviar no período que vai ficar em casa para aqueles que podem desanuviar? Cara, você pode baixar um aplicativo para aprender, por exemplo, a fazer umas posições de yoga. E eu tô falando muito sério, porque é uma coisa que você consegue fazer em casa, não precisa de nenhum aparelho, né? E mistura um pouco meditação com exercício físico, você consegue tirar a cabeça disso um pouco, né? Consegue tentar pensar em outras coisas, ou eventualmente conseguir ficar sem pensar em nada, que também não é uma má ideia, né? Então, assim, tem aplicativos, inclusive gratuitos, que eu não vou fazer propaganda aqui, porque eu não posso fazer isso também, né? Mas aí a galera descobre aí, que aí você fica olhando as posições e fazendo. Acho que é um bom momento para aprender coisas novas também, sabe? E isso é uma coisa que eu tenho feito muito também, assim. Tenho acordado muito cedo, porque eu tô sozinho em casa também, então eu acordo muito cedo, faço uma faxina é bom também, né? Assim, a pessoa dá uma faxinada, acho que dá uma calibrada no caráter também, né? Eu acho que tem umas pessoas que se elas faxinar, o Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro se ele fizesse faxina, eu acho que ele já ia ser uma pessoa melhor, sabe? Eu acho que tem uma questão terapêutica da faxina, porque assim, você limpa a sua própria merda, de fato, né? Não é sentido figurado, você vai limpar lá a merdinha que você fez. Então isso seria bom, né? Em vez de você ficar mamatando com um monte de assessor durante 30 anos, você fazer umas faxinas. Então assim, fazer uma faxina, faz um yoga, toma uma cerveja, e aí vê uma televisão, porque eu tenho filho pequeno, quem tem filho pequeno que tá nos ouvindo sabe disso, né? Não tem como assistir série, né? Toda vez que eu vejo um negócio legal que é sério, eu penso, só 2050. Agora não, agora tô vendo pelo lado positivo, eu tô conseguindo ver umas séries, né? Então, assim, dando uma recuperada nesse tempo perdido aí, cara. Porque é isso, vai ter que fazer esse tipo de coisa, porque é coisa indoor, a gente tá limitado a isso, né? Show de bola. Carapanã, alguma última pergunta pro nosso convidado? Não. Eu queria que ele deixasse aí um último jabá, um último recado, que é bem importante. Mas pergunta mesmo, eu quase nunca faço, né? Eu comento para as pessoas comentarem, isso é uma coisa terrível. Eu sou um host muito bruto, inadequado, sem educação. Mas fica aí, cara. Aquele último recado, aquela última coisa para os ouvintes, aquele jabá, aquela coisa que o pessoal sempre fala no final. Cara, primeiro agradecer de novo, né? Porque eu sou um cara que não tem muito tempo para ouvir podcasts, mas o Vira é um podcast que eu ouço, né? Ouço e recomendo, várias vezes já recomendei. Vários amigos já participaram também, gente do Intercept, vocês acham que sempre mantêm uma qualidade boa. Eu não sei se é um momento propício, mas eu queria conclamar a volta do Felipe Abal, né, neste programa. Eu quero dizer que eu não acompanhei nada de nenhuma polêmica que tenha acontecido. Então, assim, se vocês brigaram, se vocês não brigaram, não me interessa, não quero nem saber, vocês que se entendam aí, tá? Isso não é problema meu, eu tô dando meu recado final, não quero ser interrompido, não quero ser contradito, inclusive, tá? Nesse negócio aí. Tá ok? Então, a primeira coisa é essa. Que agora que eu estou escrevendo discursos pro Bolsonaro, eu vou começar a usar as expressões dele também. E outra coisa, uma série que eu nunca tinha visto, que era a minha falha de caráter, porque nessa época eu era um jovem menino de interior, que nem sabia o que era série, né, e nem televisão a cabo, muito menos HBO. Eu estou assistindo finalmente Os Sopranos. E morrendo de rir, porque o Tony Soprano é um personagem maravilhoso, já entrou na minha lista de personagens históricos da cinematografia mundial. Ri demais ontem, estou terminando a primeira temporada, então para quem não viu como eu, que é um retardatário em termos de séries e produtos culturais, assim, aproveite, veja. Uma dica simples que eu posso dar é que o HBO Go, o aplicativo do HBO Go, ele tem 30 dias grátis nas lojas de aplicativos, então você pode baixar, fazer um maratonão de 30 dias e depois desliga e não dá dinheiro pro capitalismo americano. Pode ser uma coisa ótima também. Hacker aqui, né? Porque...
O homem que passou a perna na HBO. Cara, agora tu falando isso, eu fiquei em dúvida. É que a gente largou muito cedo a notícia, verdadeira no caso, de que ninguém brigou aqui, mas talvez a gente pudesse ter alimentado isso um pouco mais aí, para tornar mais polêmica, né? A saída do Felipe aí. De repente a gente podia lucrar com isso de alguma maneira. Né? Ia ficar uma coisa meio Big Brother, assim, ia ter o time Felipe e o time Carapanã e Gabriel, mas enfim. Mas para fazer isso a gente tinha que parar de reclamar e suspirar e chorar e ficar falando, Pera. Se ele saiu porque vocês estavam reclamando, então deixa eu refazer aqui. Felipe não precisa voltar não, tá? Pode. Não, ao contrário. Ele queria sair, a gente ficava o tempo todo, cara, não sai, bom. E aí era tipo isso, assim. É que esse é o podcast mais... A gente quase... Eu ia dizer que é o podcast mais sincero do Brasil, cara. Então a gente não jogou com essa possibilidade, a gente não capitalizou isso daí, porque as pessoas adoram briga, né? Elas querem saber por que brigaram, não sei o que. A gente já saiu direto avisando, não, ninguém brigou, e ficou extremamente desinteressante e sóbrio e adulto, né? Deveria ser uma coisa mais assim, fulano diz que nunca mais olha na cara, não sei o que. Se vocês soubessem coisas sobre ele, ficariam enojados e tal. Pois é. Então, já que nós estamos num episódio meio diferente, já que nós estamos numa série meio que acastelados na quarentena, né? Eu vou dizer que o nosso CEO, que geralmente faz um anúncio final, ele está de home office e ele não quer atender o celular. E por isso eu vou fazer uma coisa inédita. Alguém vai encerrar, o convidado vai encerrar o programa junto com a gente tocando a boiada. Tá preparado aí, Edmar? Ah, claro. Então, atenção. Eu vou contar até 3. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo, que vai ser loguinho. E vamos lá. 1, 2, 3 e... Segura, peão. Peão não segura mais nada. Alô? Alô?